Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros, conhece nossos amigos, ouve as histórias e histórias do Corpo de Bombeiros. Sejam bem-vindos a mais esse episódio, obrigado pela sua audiência. Hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes de começar, gostaria que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal para que a gente possa divulgar cada vez mais nessa nossa iniciativa, a iniciativa da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Hoje nós temos aqui conosco o nosso grande amigo de longa data, Nelson Castro, bombeiro Nelson Castro, Nelson Bombeiro, comandante de bombeiros, professor de bombeiros e também dinossauro, segundo ele me disse aqui. Seja muito bem-vindo, Nelson. Você é um grande amigo, seja muito bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com o Coronel Martinho, que um dia eu conheci tenente, e espero poder contribuir aí com algumas histórias sobre esse tempo que nós podemos conviver juntos e engrandecer cada vez mais o Corpo de Bombeiros do Estado e a Fundabom. Histórias você não falta, né? Tem um estoque maravilhoso aí de uma época que você participou praticamente de episódios importantes da história de evolução do Corpo de Bombeiros, né? O início do resgate, o desencarceramento, a gente vai falar sobre isso. Mas eu sei que você, de formação, é técnico de segurança, é psicólogo, né? E eu gostaria de saber, inicialmente, o que levou o Nelsinho, o jovem Nelsinho, a buscar essa área de trabalho. Bom, trabalhava eu na Sabesp, né, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, e no prédio onde nós estávamos alocados, ficava um técnico de segurança de plantão, meio período todo dia, meio período da manhã um, meio período da tarde outro. E esse pessoal começou a me convencer a fazer o curso de técnico, até então supervisor de segurança, porque existia uma possibilidade de uma oportunidade na Sabesp e tal. Então fui eu lá fazer o meu curso de supervisor de segurança numa empresa ali na Estação da Luz, todo dia de noite tinha que ir lá, era um cansativo, o pessoal ligado muito na área de segurança patrimonial, então fazia umas coisas, mas me formei no final de 1977 em supervisor de segurança depois de 240 horas de aula. Caramba! Né? Na época era isso. Quando foi março, abril de 78, surgiu a oportunidade dentro da Sabesp e eu fui transferido para ser técnico, supervisor de segurança do trabalho. Na Sabesp eles tinham uma divisão entre o pessoal que cuidava de acidentes, a parte de inspeção e o pessoal que cuidava de incêndio, ver extintor, fazer treinamentos, a parte de hidrante, dimensionamento, e eu fui locado nessa área. Então lá em 1978 já comecei a trabalhar com a parte de incêndio. Novinho, como era tratado pelos mais antigão. Foi aí que começou a sua história com incêndio. Aí começou a minha história com incêndio, né? Eu era o novinho que mais sofria, porque o resto era tudo... O pessoal dava trote naquela época? Bastante. Naquela época podia, né? Podia. Hoje não tinha essas coisas que tem hoje, né? Mas aprendi bastante com eles, né? Tudo ex-cabo da PM, ex-cabo da aeronáutica, era tudo assim com o pessoal com que me tratava. Mas foi bom, aprendi bastante com eles, pude me desenvolver aí durante 5 anos que eu fiquei de técnico de segurança na Sabesp, mais 5 que eu já tinha, 6 que eu tinha antes, né? Foram 11 anos de Sabesp. Tá. E foi nessa época que aqui nos bastidores você estava me contando que vocês foram fazer pela primeira vez um plano de abandono. Exatamente, né? Quando eu lembro da minha história aí na área de incêndio, eu nem falei isso para você antes, vou falar agora. Quando pegou fogo no edifício Andraus, eu estava no juizado de menores lá no Brás, porque ficava lá naquela época, para pegar um antecedente criminal, porque era necessário, para poder trabalhar com 14 anos de idade. Caramba! Né? Naquele dia pegou fogo no Andraus. Edifício Joelma, eu estava passando embaixo de ônibus na hora que o incêndio começou. O motorista abriu a porta, saiu todo mundo debaixo do ônibus da Companhia Municipal de Transportes Coletivo. Estava eu lá debaixo do Joelma assistindo aquela desgraça. CMTC. Assistindo toda aquela desgraça. Então tudo isso foi ficando dentro de mim.
E aí nós tivemos o incêndio do Grande Avenida. Foi um incêndio que impactou, não talvez pelo número de pessoas que faleceram, né, infelizmente, mas por um ato muito corajoso de um pai, de um bombeiro que jogou o filho pela janela, fez uma passagem de corda por causa da parte do fundo. Porque o prédio ele tem uma característica construtiva que não permitia a aproximação das escadas. Das escadas, exatamente. Então houve uma dificuldade. E eu, naquele tempo, trabalhando na Sabesp, fui lá e acabei orientando a chegada de caminhões, pipa, ajudando, etc. E depois nós visitamos esse prédio, né, e onde nós vimos as grandes dificuldades. Então, o meu chefe na Sabesp, naquela época, falou: olha, você vai cuidar agora da parte de incêndio. Você vai ser o responsável pelo plano de ação em emergências e incêndios. Tinha um outro responsável por cloro, tinha outro responsável por alguma outra coisa que eu não lembro agora o que era. Então eu tive que começar a elaborar planos de abandono para as edificações. E nós tínhamos um prédio que a gente ocupava na Padre João Manuel, de 24 andares. Escada única, sem alarme. Escada interna. Interna, única, em caracol, com centro de curvatura direita, que nem comentei. E sem alarme, sem sistema de alarme. E tinha que fazer um plano de abandono. Então eu tive que quebrar minha cabeça, pensar, trabalhar muito com a área de treinamento. Então aí a minha formação de psicólogo também me ajudou bastante. Porque imagino a dificuldade que você enfrentou, porque naquela época ninguém se preocupava com isso, né? Não, era tudo uma novidade. Ninguém tinha consciência do perigo. Não, nenhum. Realmente foi algo que a gente, não sei se fomos o primeiro, porque não posso dizer isso, mas com certeza um dos primeiros a tentar fazer, a trabalhar com isso, em função justamente do que nós vimos no Grande Avenida, né? Aquele chocou bastante, tal. Assisti também a queda do prédio da CESP, sim, né? Que foi algo também que impactou muito. 85, 86. Isso, por aí. Impactou muito pela violência, um prédio desabar em tão pouco tempo, tal. Foram alguns fatos. E tantos outros incêndios que a gente foi vendo aí pelo período lá, né? Mas você participou, quer dizer, fica bem claro, né? Que você participou de um movimento, aqui pelo menos no estado de São Paulo, de conscientização da questão de prevenção contra incêndio. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso foi o grande diferencial, graças a esse meu chefe, que também sempre incentivou, foi justamente isso. A gente trabalhar na conscientização, cada vez mais, que as pessoas saibam da importância de conhecer. Até hoje eu faço isso, né? Se você me permite, eu estive dando aula esses dias, eu falei para o pessoal, eu tenho um defeito de fabricação. Eu vou num cinema, após me sentar, a primeira coisa que eu procuro saber é onde está a rota de fuga. Ou seja, se acontecer alguma coisa, por onde eu saio? E qual é a alternativa? Porque se a emergência estiver naquela rota, qual é a minha outra alternativa? Então, isso eu faço em qualquer lugar que eu vou, no teatro, no cinema, num parque de diversões. O pessoal fala, pô, mas não sei, está dentro de mim. É importante essa consciência para mim, pelo menos. Assim, na verdade, a maior parte das pessoas não tem consciência desse tipo de perigo, né? A pessoa vai lá numa reunião, um local de reunião pública, né? Um teatro, um cinema, e não imagina o que é o pânico. Sim. Né? O grande problema de uma situação de emergência, um pequeno incêndio que seja, é o pânico das pessoas, né? E realmente essa preocupação que você tem e que quase ninguém tem é o que salva vidas. Sim, sim. Né? E eu, por ser psicólogo, por começar a trabalhar com algumas coisas depois, eu dei uma aula um dia e meu filho de 5 anos assistiu minha aula, meu filho mais velho. Ele foi ver a mesma aula provavelmente uns 4 anos depois, ele foi. E quando eu comecei a falar uma coisa, ele me interrompeu e começou a falar aquilo que ele tinha aprendido. Então ele sabia que o extintor de CO2, o que era e o que fazia, o extintor de pó, o que era e o que fazia, o extintor de água. Ele tinha assistido minha aula uma vez com 5 anos. Então eu sou um grande defensor de levar essa cultura para as escolas, para as crianças. Primeiros socorros, incêndio, segurança no trânsito. A gente vê que fora do Brasil isso é muito comum. Sim. Né? As crianças em tenra idade já fazem abandono da escola. Né? Sim. E aqui a Secretaria de Educação do município de São Paulo está preocupada com isso nesse momento, está inclusive fazendo tratativas com a Fundabom para nós promovermos o treinamento dos professores e alunos para a questão de brigada de incêndio, para o abandono também das escolas. Né?
E provavelmente isso é um processo que deve começar no ano que vem. Mas muito tarde, né? Muito tarde. Tarde, mas pelo menos estão começando, que dê frutos, né? Se você me permite novamente, meus 2 filhos que estudam um está estudando e o outro estudou no Politécnico de Milão, para que eles pudessem começar a frequentar a universidade, o campus universitário, eles tiveram que responder um questionário de segurança antes. E tinha que tirar no mínimo média 7. Caramba. Senão não poderiam entrar. Caramba. Enquanto não tivesse. Minha filha, como ela faz moda, ela tinha que mexer com máquina de costura, máquina de corte. Ela teve uma aula de segurança sobre usar equipamento de segurança, como é que ela usa corretamente as máquinas, etc. Tudo para poder frequentar uma universidade. Olha só. Eu espero que um dia a gente chegue lá. É um avanço, né? É um avanço. Quer dizer, ainda não existe esse nível de preocupação aqui no Brasil. Infelizmente não. E aí, quer dizer, depois da Sabesp, qual foi o seu próximo passo? Pois é, aí meu chefe se transfere para a Ferrovia Paulista S.A., FEPASA, e chega para mim e me faz uma proposta maravilhosa na época de deixar de ser supervisor de segurança, que era o cargo, e ser técnico de segurança, que era um cargo que não existia, era uma função que não existia. Não existia Não isso? existia ainda, em 83, desculpe, não existia técnico de segurança, era supervisor de segurança. Então ele me fez uma proposta com cargo de técnico de segurança, financeiramente muito melhor, e eu não tive dúvida. Fui embora, fui parar na FEPASA para trabalhar na área de incêndio. Na área de incêndio. Sempre. Na região metropolitana eu era o responsável e eu era o suporte, a assessoria para todas as regionais do interior. Desculpa, eu lembro que quando eu estava no 8º GB, eu cheguei a atender um incêndio em composição. Acho que próximo de Mauá, porque o pantógrafo entrou em curto, né? Derreteu inclusive o teto e, enfim, não morreu ninguém, mas isso gerou um incêndio na composição. A tua preocupação, na época, qual que era na questão de incêndio? A gente começou primeiro conscientização da própria população, porque tinha os prédios, não tinha equipamento, o pessoal não era treinado, então nós colocamos cartazes explicando como é que ele usava o extintor, antes de mais nada. Ao lado de cada extintor tinha um cartaz enorme com instrução de como usar aquele equipamento. A parte de treinamento, depois fomos às estações, treinar o pessoal de estação. A FEPASA contratou então, se não me falha a memória, 180 agentes de segurança. Treinamos esses 180 agentes em prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, porque seriam eles os primeiros a dar. Mas muita coisa fica porque não dá para você fazer o todo. Quer dizer, né? Mas a preocupação era incêndio dentro do vagão. Por enquanto, dentro do vagão, poder tirar as pessoas dentro das estações. Naquela época, nós tínhamos ali onde hoje é o Memorial da América Latina, um terminal de carga. Ficava ali. E era muito comum chegar trem transportando enxofre, que era muito usado, pegando fogo. Então tinha que descarregar a carga e você tinha que ir lá apagar. Aí ia lá o bombeiro, chamava-se o bombeiro militar para poder fazer isso. E fogo e enxofre você não enxerga, né? Você não vê ele. Você só sente o calor, você vê aquela nuvenzinha. Então estava lá o pessoal jogando enxofre em cima do enxofre para poder apagar. E tudo isso foi indo. Durante 2 anos eu consegui, depois infelizmente não deu mais. Sem entrar em méritos políticos ou não políticos, tinha muita resistência ainda, um pessoal mais antigo que não entendia a importância de algumas coisas, né? Então, é engraçado, né? O ser humano ele tem uma resistência natural a desenvolver, desgastar energia para algo que não tem um retorno imediato. Sim. Né? E segurança é algo que não tem retorno imediato. Se Deus quiser, nunca tem retorno, né? Visível, né? É só a preservação do prejuízo, a preservação das vidas, né? E isso não dá para a gente quantificar porque é um resultado negativo, é o resultado do que não acontece. E o ser humano tem muita resistência a trabalhar por essa causa, né? E acredito que tenha sido essa, né, a sua principal dificuldade. Com certeza. Uma coisa que me marcou muito lá foi que eu fui conversar com um engenheiro sobre os hidrantes em plataformas nas estações novas, né? E os hidrantes, eles eram subterrâneos. Então você tinha uma caixa, você abria, estava lá o hidrante com a mangueira, com esguicho. Só que toda a água da plataforma caía onde? No hidrante. Chovia, a água escorria para ali. Então apodrecia a caixa, apodrecia a mangueira.
E eu fui um dia conversar com o engenheiro para ver se a gente achava uma solução diferente para aquilo, né? E tomei uma carteirada. Eu falei, chega, não é mais para mim isso. Preferi abaixar a guarda. Falei, aqui eu não vou conseguir realmente mudar nada, então chega. E foi nessa época que você foi para a Ford, Nelson? Sim, aí em 85 a Ford soltou lá que estava precisando de técnico, eu mandei meu currículo, participei lá de uma entrevista com vários outros profissionais, inclusive pessoas que tinham um curso superior de engenharia, eram engenheiros de segurança participando de uma vaga de técnico Engenheiro de segurança do trabalho. Do trabalho, exato. Participando da vaga para técnico de segurança, né? Fui eu lá com meu cursinho de psicólogo, com experiência na área de incêndio, e fui bem recebido porque disseram que eu era o único que tinha experiência na área de incêndio na época. Aliás, a gente acabou pulando um pouco aqui. Isso. Na época da FEPASA, você fez um curso inédito também na FAAP, né? Isso. Foi o primeiro curso de tópicos especiais de engenharia de incêndio promovido pelo pessoal da FAAP, lá uma área de extensão. E estava eu lá como psicólogo fazendo esse curso maravilhoso. E aí que o pessoal achou que você estava na sala errada? No dia da apresentação, o primeiro dia, começaram a se apresentar. Fulano, sou arquiteto, eu sou engenheiro, arquiteto, engenheiro. Eu no fundo da sala, quietinho, né? Quando chegou a minha vez... Não me achem aqui. Não me achem. Aí eu me apresentei, sou Nelson Castro, sou psicólogo, o coordenador do curso. Opa, peraí, você é psicólogo? Acho que você está na sala errada. Eu tomei um susto, eu falei, nossa, estou na sala errada. Ele falou, a sala de administração de recursos humanos é aí na porta em frente o curso. Eu falei, não é aqui que é o tópicos especiais de engenharia de incêndio? Ele falou, Eu falei, então eu estou na sala certa. Mas meu amigo engenheiro civil está na sala em frente fazendo o curso de administração de RH, falei para ele. E aí fiz esse curso, não lembro, aí uma carga horária de 90, 100 horas, não lembro agora. E ao final ele veio lá conversar, tal. Foi muito bom, foi muito interessante, porque esse curso realmente me deu essa possibilidade de entrar na Ford. Quer dizer, foi essa experiência. Assim, você tem, até aí você já tinha completado quase 8 anos de vida na área de prevenção contra incêndio. Sim, né? Sim. Praticamente quando entrei na área de segurança, eu já entrei nesse mundo de prevenção de incêndio, mas não ainda no atendimento de emergências, né? Naquela parte mais burocrática, colocar extintor, dar treinamento, hidrante, fazer inspeção de equipamento, fazer inspeção de segurança voltado para a área de incêndio, então armazém de inflamáveis, como é que faz, tal. Mas nessa parte ainda não entrei na área de emergência. A área de emergência veio depois. A gente vai falar disso. Mas antes eu quero servir a você aqui um café. Opa. Nós temos aqui no térreo, na Fundabom, o Bomba Café, que é o café dos heróis. Venha você conhecer aqui, né? Com certeza. O Bomba Café é um ponto de encontro de veteranos, sempre muito bem frequentado. É ao lado do comando do Corpo de Bombeiros, os próprios bombeiros aqui do comando vêm tomar café aqui todos os dias. Traga seus filhos, é um espaço temático, cheio de memorabilhas de bombeiro, capacete de bombeiro, machado, mangueiras. É um café temático mesmo. E, inclusive, já faz parte do circuito turístico do Centro Histórico de São Paulo, né? As pessoas que vêm fazer aqui um passeio turístico têm a recomendação de conhecer o Bomba Café. Não perca, passe e conheça aqui a Rua Anita Garibaldi, número 25. Anita Garibaldi, número 25, no mesmo prédio onde fica a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Bom café, Nelson. Muito obrigado. Vamos lá. Café com bombeiro é sempre mais seguro. E aí vem a tua história na Ford, né? Quer dizer, você falou que até agora você não tinha entrado ainda na área de emergência, de atendimento de emergência mesmo. E na Ford você se torna chefe de bombeiros. Eu entro Só que antes tem alguns passos aí, né? Eu entro na Ford em novembro de 85 para trabalhar na área de bombeiro junto com o chefe de bombeiro da época. Eu ia ser mais um técnico para apoiá-lo e lá fiquei. E teve um evento, um fato engraçado nessa época aí, porque eu entrei em novembro, quando foi por volta do dia 20 de dezembro, a fábrica parou. O pessoal saiu todo de licença remunerada, final de ano.
Eu fui ao meu chefe e falei, escuta, mas eu vou parar e meu salário... Não, você não se preocupa, tá tudo... Você já é como se você tivesse trabalhado, você vai ficar em casa. Eu cheguei em casa, falei para minha mãe, né? Minha mãe estava viva na época. Falei, mãe, olha que empresa maravilhosa. Não faz 1 mês e meio que eu estou trabalhando, já tirei 15 dias de férias, tudo pago. É uma maravilha, né? Janeiro, retorno. Esse senhor que era o Medo, se não me falo a memória dele, né? Saiu de férias, eu fiquei no lugar dele. Ele retorna em fevereiro, trabalha fevereiro, final de fevereiro a empresa o manda embora. Dia 1º de março sou informado que eu sou o novo chefe de bombeiros da Ford. Eu olhei para o meu chefe e falei, escuta, eu não conheço nem a fábrica ainda e você quer que eu seja o chefe de bombeiro? Porque eram 450 mil metros quadrados de área construída num terreno de 1.400.000 metros quadrados. Caramba! Ele falou, não se preocupe, tenho certeza que você vai dar conta e qualquer coisa você me procura que eu te ajudo. E aí comecei. Você estava falando no bastidor, né, que na tua entrevista você teve até que fazer um teste e você achou que você nem tinha passado, né, porque, enfim, você estava concorrendo com um peixe grande e aí qual que era o teste que você teve que fazer? Tinha que fazer cálculo de dias perdidos e hora homens trabalhada e frequência de acidente. Uma coisa que todo técnico de segurança na época fazia, mas que trabalhava com acidente, né? Eu tentei lembrar lá os cálculos, as formas, coloquei a resposta e quando eu entreguei, falei pro cara, olha, deve estar errado, porque eu não trabalho com isso numa vida que eu não vejo isso na minha frente. Ele falou, não, tá razoável, fica tranquilo, né? Para minha surpresa, fiquei sabendo que dos 30 que eles entrevistaram, de 100 currículos que eles receberam, o único que tinha experiência na área de incêndio era o meu. As coisas não acontecem por acaso, não, né, Nelson? Não a mão de Deus está ali, né? A gente nem percebe, né? Com certeza ela deu uma guiada naquele dia. Viu? E aí, então, quer dizer, algum tempo depois que você entrou, você virou o chefe de bombeiros da Ford São Bernardo. Ford São Bernardo do Campo. Sim. Né? E assim, eu lembro, na época eu era tenente lá no 8º GB e assim, fiquei muito impressionado porque vocês tinham um verdadeiro posto de bombeiros dentro do parque industrial ali. Sim, né? Com viaturas, bombeiros uniformizados. Como que era essa rotina? A gente tinha, quando eu entrei, a gente tinha um quartel ainda na parte alta da fábrica. Chamava quartel? A gente chamava de quartel, posto de bombeiro. A nomenclatura vem porque a maioria do pessoal que ali estava era de origem militar, ou já tinham trabalhado com militares, então ficou. Então a gente chamava o quartel de bombeiro, central de bombeiro, cada um falava o que queria, né? E nós tínhamos lá algumas viaturas, na época, um caminhão F14000 com 10 mil litros de água, uma F75, que era rural, caminhonete. Nossa! Equipada para emergência. Peça de museu. De museu. Acho que a gente tem uma no nosso barracão de viaturas históricas. Né? Equipada para emergência. Então era o veículo de atendimento de emergência. O que ela tinha? 2 bancos de madeira que abria, tinha mangueira, algumas coisas lá dentro. 2 máscaras autônomas de mergulho. Mergulho? Eram máscaras de marca Atlântida, se não me falha a memória, ou Atlântica, agora eu não lembro, adaptadas para incêndio. Caramba! E mais uma que ficava no quartel para quando a gente precisava sair. Mais uma viatura para transporte interno, era o que nós tínhamos. Tá bom, isso foi em 85. E quando eu cheguei lá em 93, você já estava bem melhor. Não, aí você já estava no quartel novo, aí você já estava numa outra realidade. Vocês tinham equipamento que eu nunca tinha visto na vida. Não, aí você já estava numa outra realidade. Aí nós, aos poucos, fomos conseguindo trocar o caminhão, trocamos as viaturas, peguei uma Pampa, depois veio uma F1000, conseguimos montar. Sempre algo que me chamava muita atenção e que eu gosto e gosto até hoje, são miniaturas de veículos de bombeiro. Eu coleciono, eu tenho aproximadamente... Você tem coleção? Tenho mais ou menos uns 150 carrinhos. 150? Hoje eu tenho um problema porque eu não sei mais o que eu tenho e o que eu não tenho na hora de comprar um novo ou de receber um novo. Meus filhos me mandam. E eu sempre observava os veículos para ver o que tinha naquela miniatura, né? Onde estava localizado um determinado equipamento, quando era possível, uma foto, que nem estou vendo ali o quadro histórico, né? Para tentar entender e depois tentar adaptar a minha viatura para aquela minha realidade, né? E, basicamente, naquela época a gente fazia essas coisas, né? Não tinha verba para comprar um caminhão Pierce ou coisa do gênero, né?
E assim foi. E provavelmente quando você chegou, você encontrou o XR3 adaptado para bombeiro. Exatamente. O Scott XR3 Scott bombeiro. XR3 bombeiro. Que era o top naquela época, né? De carro era o que eu tinha. queria ter um XR3, nunca consegui ter. Só batia ele o conversível. O meu não era conversível, tinha capota. Nós conseguimos internamente ter um veículo para rodar só interno. Então ele não tinha placa, ele não podia rodar externo. Era um carro que ia ser jogado fora e que algumas áreas que precisavam de veículos para transporte interno conseguiram. Eu tinha conseguido uma Pampa, mas aí o cara da oficina falou para mim, não, pô, eu preciso da Pampa, eu me deram um Escort. Eu falei, você quer me dar o Escort, eu te dou a Pampa, mas ele precisa ser vermelho, que nem a minha Pampa, e eu preciso de umas adaptações. Ele falou, fechado, eu faço tudo o que você quiser. Então ele tirou o banco traseiro, nós fizemos uma estrutura e a gente tinha então um carro para 2 pessoas. Um bombeiro, um encarregado e um bombeiro. No encosto ficava o cilindro de máscara autônoma, né? Então quando ele descia, ele rebatia e já pegava o cilindro, colocava. 2 extintores de pó, um de cada lado, 4 quilos no chão. Na parte de trás, 2 CO2 deitados. E mangueiras de 1,5, 2,5 polegada, esguichos, machado, material de arrombamento. Você sabe que eu tenho uma memória até hoje que você mostrava para mim, que eu era um garoto, um recruta, né, como apagava incêndio de magnésio. Vocês usavam hidrogênio líquido. Isso era na Volkswagen, mas tudo bem. Hidrogênio líquido na Volkswagen. Não era na Ford? Não. A Ford não tinha. A Volkswagen sim. Tinha usinagem, então se usava ou limalha de ferro quando era fogo pequeno, quando era maior, hidrogênio líquido. Eles têm uma viatura de hidrogênio líquido. Olha só, eu achei que era na Ford, hein? Não, esse pepino não tinha, eu tinha outros. Lá vocês não tinham esse problema de incêndio de magnésio? Porque a gente não fazia usinagem com magnésio, que nem a Volkswagen faz. Entendi. Sim, por isso que a gente não tinha esse problema. Tinha outros problemas que deram trabalho para a gente, mas... E vocês trabalhavam ali, bom, vamos do começo para o fim. No início, quantos bombeiros? Quando você começou a ser chefe de bombeiros, quantos bombeiros tinham lá, você lembra? A gente tinha uma média, quando eu comecei, se não me falha a memória, era um encarregado por turno e mais 5 bombeiros por turno, né? 24 horas por dia, então eles trabalhavam em escala, então eu tinha 4 turmas. Eu tinha 4 encarregados e mais uma média de 25 bombeiros, 26. Porque eu tinha um que fazia o serviço administrativo, que ficava junto comigo no mesmo horário que eu, que era das 8 às 17. Né? Ele fazia das 7 às 17. Porque ele era horista, eu era mensalista. Mas eu cheguei a ter 40 bombeiros e 5 encarregados. 40 bombeiros? 40 bombeiros eu cheguei a ter. Quando eu estava na parte de baixo da fábrica, eu consegui justificar algumas coisas. Eu tinha prédio de pintura, estoque de peça, montagem final, funilaria, estamparia, casa de tinta, uma série de coisas. E eu fui descobrindo, através de normas da Ford americana, que eu tinha algumas exigências que eu tinha que atender. E isso eu fui usando para municiar e conseguir fazer isso. Então eu cheguei a ter um efetivo de 40 bombeiros e 5 encarregados. Dividido, evidentemente, em turnos, né? Em 5 equipes. Mas é administrar pessoas, né? Exatamente. E aí eu tinha um caminhão, que eu já tinha trocado, que não era mais o meu F14000, era um caminhão cargo, que a gente já tinha dado adaptada, uma F1000 bem equipada, e meu escortinho. Esse profissional era um profissional tranquilo ou era um profissional feroz, que nem o bombeiro militar? Olha, o meu grande problema era de segunda-feira, quando eu chegava e os bombeiros me contavam as desgraças que eles tinham feito no fim de semana, né? Mas eu procurava sempre atender. Mas eu era ferrenho na defesa dos meus profissionais. Isso eu era. Então eu não admitia que chamassem a atenção de nenhum bombeiro meu, não admitia nada. Eu falava assim, e sempre falei para eles o seguinte: façam o certo e vocês vão me ter protegendo vocês a vida inteira, até no inferno. Faço o errado e o primeiro cara que vai dar o pé na bunda de vocês sou eu. Então eles tinham essa confiança em mim. Eles sabiam que se eles estavam fazendo certo, eles podiam dizer para o gerente da fábrica: o senhor não entra, o senhor não entra. Acabou. É o certo. Se depois ele quer mandar todo mundo embora, ele pode mandar, mas eu vou dar os meus argumentos, né? Eu era assim. E
eles diziam que eu treinava muito, que eu, quando eu não era casado, eu chegava na fábrica às 5 da manhã e tocava o alarme para ver o que acontecia. Aí quando os caras chegavam desesperados, tava eu lá, ó, tá pegando fogo aqui, tá pegando fogo lá, vamos lá, quero ver. Eu fazia o que eu podia. Você fazia a minha parte de terrorismo. Você fazia o check-up matinal com a turma. Eles diziam que eu não perdoava, era 10 da noite, meia-noite. E foi nessa época que começou a sua história com o Corpo de Bombeiros lá de São Bernardo? Ela começa com o então Tenente Valdeir. Comandante Valdeir, grande abraço, comandante. Ainda o senhor precisa vir aqui falar conosco, hein? Que ficou sabendo que eu ia trocar o F-14.000 por um cargo e foi atrás do F-14.000 para doação para o bombeiro. Só que na negociação que eu fiz internamente, era justamente isso. Eu ia ficar com um caminhão que ia ser jogado fora, porque ele não podia ser vendido, e colocaria no lugar dele um caminhão que poderia ser vendido. Então, para o pessoal, era dinheiro, né? Então, eu consegui fazer a troca. Aí eu expliquei para o coronel Valdeir, né, dessa dificuldade. E falei para ele, mas eu vou ver o que eu posso fazer. E descobri, então, um caminhão que tinha sido produzido para o mercado americano, um cavalo mecânico, né, com a quinta roda e tudo, que não embarcou por algum motivo e ia ser destruído. Então eu trouxe esse caminhão para a fábrica de São Bernardo, fui no Ipiranga, onde se faziam os caminhões da Ford, levei para São Bernardo e deixei ele guardado lá escondido. E corri atrás de tentar essa doação. Depois de um bom tempo, uma briga, porque envolve dinheiro, envolve imposto, envolve uma série de coisas, saiu a doação. E fui avisar, então, o Tenente Valdeir, que estava sendo promovido a capitão naquele dia que eu cheguei com a notícia para ele. E ali começou, e aí eu tinha contato, nessa época, com o quartel da Kennedy. Isso. Você estava me falando que estava sendo feita a inauguração do tanque de mergulho nesse quartel. Eu fiz curso nesse tanque de mergulho. Exatamente. Esse tanque estava lá o coronel, acho que era Coronel Assunção, eu peço desculpa se não era, mas eu não lembro o nome. Foi comandante do Corpo de Bombeiros. Ele estava no dia da inauguração, então aí o capitão foi lá, comunicou essa doação maravilhosa. Muito bem, e aí eu comecei a ter muito contato então com o quartel que me atenderia em caso de emergência, que era o então capitão Melchior, hoje coronel também, né? Coronel Melchior. Grande comandante Bastião. Bastião, exatamente. Eu chegava lá, Bastião, vem cá. É interessante, coronel Melchior, porque uma vez eu fui lá e ele falou, vamos lá que tem uma solenidade aqui da rodoviária, vamos lá. Fui com ele lá no quartel da rodoviária, que fica ali na Anchieta, batendo continência, escutando o hino e tal. Né? Conheci então o Tenente Renzi, Coronel Renzi também aí, né? O Renzi não, desculpa, Alboredo. Alboredo, que ficava no quartel, que era de São Bernardo. O Renzi era Mauá. Esse era o pessoal que eu conhecia, tal, basicamente. Até que em 90 houve uma greve dos metalúrgicos, foi uma greve um pouco diferente das anteriores, né? E que acabou resultando na necessidade da gente acionar o bombeiro militar para nos apoiar na situação que estava acontecendo dentro da fábrica, né? E aí acabei conhecendo, então, praticamente todos os tenentes da região, porque cada dia era uma novidade, cada dia tinha uma ação, durante 51 dias que a greve rolou. Mundo, né? Renzi, Alboredo, Miranda, Edgar, Fábio, Lima, Antão, Kassai, Alias, Kassai, Nobucaso. Aí foi todo mundo. Morini, exatamente. Me perdoe se eu esqueci de alguém aí, pessoal. Eu também peço desculpas, porque realmente não lembro, né? E depois de Capitão Carvalho, né? Coronel Godoy, Del Rey, aí exatamente, Capitão Del Rey era engraçado porque era Del Rey Santana, se não me falha a memória, então ele era metade Ford e metade Volks, que era o Del Rey Santana, a gente brincava, né? Conheci todo esse povo e tal, e aí passou a greve, eu saí de férias logo depois da greve, porque aquele foi o ano, se não me falha a memória, do Collor. Vasconcelos, lembrei agora. Vasconcelos. O Gatão. Nossa, tanta gente. E aí, Tenente Fábio. Aí saí de férias. O Cristo. Nossa, vai longe, coronel. Começar a lembrar de todo mundo aqui, né? Macambira. Precisar. Aí eu saí de férias, fui encontrar minha esposa é italiana e tal. Quando eu voltei,
Me procura Tenente Renzi, Tenente Alboredo. Não sei se era finzinho de 90 ou comecinho de 91. Porque tinha uma Olimpíada interna no 8º GB e eles queriam montar um cenário utilizando os carros para poder aprimorar a técnica de desencarceramento, porque o pessoal estava recebendo então as lucas para começar o serviço de resgate. Isso aí é o início da história do resgate no estado de São Paulo e no Brasil praticamente, né? E aí eles vieram me perguntar se tinha condições, porque nós tínhamos justamente uma área onde você levava os carros que não poderiam ser vendidos. São aqueles carros que foram usados para testes de rodagem, teste de suspensão ou de alguma peça nova que foi testada e não deu certo. São carros que você não pode vender porque tem a segurança do usuário. Então, esses carros são destruídos, né? E eles falaram, a gente não poderia, tal. Eu falei, olha, vou verificar e volto a conversar. Falei com o pessoal da área, eles falaram, não tem problema, os carros estão aqui para destruir. Se vai ser o bombeiro, se vamos ser nós, não é problema. Aí fui na minha chefia, expliquei toda essa parafernália, toda essa problemática, se pode, não pode, e acabou podendo. Eu tive que... Fala sério, qual foi o argumento, hein? Não, você teve que convencer o pessoal, hein? Não deve ter sido fácil, hein? Fala a verdade. Um dia, meu chefe me perguntou, tanta vez que eu ia lá falar, pedi para ele, ele falou, escuta, vamos pra quê? Eu falei, chefe, já imaginou? Não que eu queira que aconteça, mas imagina, um dia se o senhor tá com o seu carro, acontece um acidente, o pessoal do bombeiro vai chegar e já sabe como lhe tirar de dentro do carro tranquilamente. Ele conhece os pontos exatos onde ele tem que fazer o corte, como é que ele reparte uma capota, como é que ele tira um vidro, com toda a tranquilidade, porque ele treinou no seu carro, o carro igual o seu. Ele me olhou, usou um adjetivo que eu prefiro não repetir aqui, porque não vai ser de bom grado, né? E mandou eu sair da sala dele e falou, tá autorizado. E assim foi. E aí começou. Primeiro, então, foi esse evento. E como é que foi esse evento? Esse evento, o que se fazia? Foi feita, então, uma competição, o pessoal foi lá, pegou os carros, montou cenários, mais de um cenário com carro, né? Porque tinham os quartéis que vinham, os postos de bombeiro lá. Não lembro agora quantos são na época, né? Não é a mesma quantidade que existe hoje. Mas... Ou se viria um de cada cidade, eu não lembro, um de São Caetano, um de São Bernardo e um de Santo André. Naquela época tinha Diadema, São Bernardo... Não tinha. Diadema é uma outra história que eu não te contei. Porque eu fui comandante de Diadema em 97. Então é antes. Nós estamos falando de 90, de 97. Nós estamos falando de 1990. 90, 91. Mas fizeram a competição. Então, o que acontecia? O posto de bombeiro era acionado, eles vinham até o quartel que eu tinha na fábrica, eles ficavam lá posicionados, e aí eles eram acionados pelo Copom para atender uma ocorrência. Então eles saíam do meu quartel em direção a essa área de scrap, onde ficava o material para ser vendido, sucateado. E lá eles faziam a ocorrência, atendiam e eram avaliados. E eu lembro que uma das pessoas que fazia a avaliação era o Subdavó. Subdavó, nossa. Né? Uma pessoa lendária do 8º GB. Lembro que ele era uma das pessoas que fazia, tal, tranquilo. Enquanto essa guarnição estava atendendo, era acionada uma outra que vinha e ficava ali. Não podia ver o que o outro estava fazendo, não. Essa era uma proibição. Tinha que estudar antes, Tinha que estudar antes. Não estudou, perdeu. Aquela guarnição terminava, ia embora e aquela outra era acionada. E assim foi. Acabou isso. No ano seguinte, então aí sim, 91, vieram perguntar se não poderiam fazer um treinamento com todo o pessoal do 8º, de forma escalonada, para usar esses equipamentos, uma vez que aí o resgate estava sendo implantado mesmo, né? E da mesma forma que antes, tá o Coronel Lima e o pessoal que participou, meu pessoal, porque eu aproveitava para que meu pessoal também aprendesse, visse e fizesse uma interação, uma integração com o bombeiro militar, porque numa emergência eles vão vir me ajudar, nada mais importante do que eu ter o conhecimento, eles saberem falar a mesma língua, né? Feito isso, um dia chega, se não me falha a memória, o Renzi e fala que tem um CBO. Eu olhei para ele e falei, CBO, Renzi, o que é CBO? Comissão Brasileira de Ocupações. Né? Eu não faço a menor ideia do que seja CBO. Não, curso para bombeiros oficiais, ou curso de oficiais, ou uma coisa assim. Falei, tá aí? Não, eu precisava ir, a gente quer levar o pessoal aí. Falei, tá bom, Renzi, eu vou ver o que eu tenho de veículo para que você possa trazer esse pessoal. E assim começou.
Então, quando tinha o curso de oficial de bombeiro, acontecia lá dentro, vinha lá. Curso de sargento, que tem uma foto aqui com o Tenente Fábio, também da época, foi feito lá. Então, esses cursos aconteciam dentro da Ford. Era engraçado, porque às vezes o Renzi me ligava. E por que o Tenente Renzi ou o Tenente Alboredo na época? Porque nós falamos, vamos centralizar. Eu falei, porque se cada quartel, se cada unidade ficar ligando para mim para pedir um negócio desse, eu vou ficar louco. Eu não tenho estrutura para atender, até porque eu tenho que fazer o meu dia a dia aqui, né? Então, centralizem vocês no 8º, quando vocês precisarem, vocês passam e eu vejo o que eu tenho. E assim começou. E às vezes ele me ligava no dia antes, Nelson, fala, Renzi, amanhã tem um CBO, você consegue? Quantas pessoas, Renzi? São só 60. Aí eu falava, 60 pessoas? E vocês vão almoçar aqui? Sim, é lógico, né? Então, além de arranjar o carro, arranjar tudo, eu ainda tinha que arranjar almoço para 60, né? Aí eu tinha que ir num chefe do restaurante, eu conversava, ele falava, não, Nelson, mas você vem a uma, porque o restaurante está mais vazio? Não, tudo bem e tal. E aí vinha, e eu lembro que uma vez era um curso para oficiais, não só do estado de São Paulo, era um curso aberto Brasil. E nós estamos lá, e uma das exigências que existia é, não pode levar um parafuso daqui. Ou seja, você pode vir aqui, você pode destruir o carro, você pode fazer o que você quiser com o carro. Mas você não pode tirar um parafuso daqui, colocar na sua viatura e levar para fora. Porque se isso acontecer e for pego, isso aqui acaba. Né? Então, tapete, não pode. O que está aí é para ser destruído. E nós estamos no curso, daqui a pouco eu vejo um carro andando. Um dos carros que ia andando, com um cara dirigindo. Eu falei, como é que foi? Aí descobrimos, era um oficial de bombeiro do Rio de Janeiro que deu partida direta no carro. Foi lá, fez ligação direta, o carro saiu andando. Eu falei, não, cara, brincadeira, né? Todo mundo deu risada, tiraram o sarro do oficial. Não quero aqui menosprezar o pessoal do Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Foi só uma brincadeira do oficial. Foi por um acaso que foi... por acaso era um cara do Rio. Mas foi interessante, porque serviu até para depois a gente poder falar sobre isso, né? E muitas vezes o cara chegava, moço, nós vamos cortar esses cortes XR3? Eu falava assim, senhor, não pode trocar pelo meu Fusquinha, meu Fiat Uno, eu deixo. Não, infelizmente não pode. Então, hoje esses veículos, eles vão lá para Franco da Rocha, na Escola Superior de Bombeiros, né? E hoje já isso é tudo regularizado, enfim, convênio, né, entre o Estado e as montadoras. Mas tudo começou com você. Tudo começou com essa abertura. Sim. Isso é extremamente importante, né? Porque hoje uma das maiores demandas de serviço do Corpo de Bombeiros é o resgate veicular. Sim. Né? E isso acabou se tornando, inclusive, uma ciência, né? A gente tem uma cadeira só voltada para essa matéria nos cursos de bombeiro. E por isso nós somos muito gratos a você, Nelson. Eu não fiz nada mais do que eu podia. Eu lembro que uma vez conversando com o Coronel Renzi, porque depois eu vim encontrá-lo aqui na DAT, quando ele foi major, né? Ele veio para a DAT, depois ele foi sub do CBM, né? Isso, foi comandante do CBM. Comandante do CBM e sub do bombeiro. Subcomandante do bombeiro. Aí eu vim, conversei com ele, e ele falou, Nelson, eu falava, Coronel, eu fiz o que eu podia, não fiz nada demais. Eu acho que a gente fez em prol de uma população. Eu não fiz em prol do bombeiro. Não foi para o bombeiro que foi feito. Aquilo foi feito para a população. Porque os maiores beneficiados são eles. Porque a partir do momento que o bombeiro consegue chegar, ele consegue saber onde ele pode fazer um corte, onde ele não pode fazer um corte de um veículo para facilitar. Essa é a diferença entre salvar e não salvar uma pessoa presa nas ferragens. Exatamente. Então onde corta, onde não corta. Você pode cortar um amortecedor de abertura de porta de traseira? Sim, não. Lá foi feito corte, foi feito experiências. E eu sei que depois disso eu tenho um amigo engenheiro da Ford, e eu sei que foi feito até um manual. Hoje existe um manual para o bombeiro que mostra onde são os pontos de corte de todos os veículos. Os veículos. Isso é importantíssimo, né? Já sei que vocês treinaram com veículos blindados, né? Que é uma outra realidade, né? Então, eu não fiz nada. O que eu fiz? Eu tinha uma possibilidade e uma pessoa que precisava juntou, casou, fez, pronto. Sei que depois a coisa evoluiu e dou graças a Deus que tem evoluído, porque foi para uma coisa bem melhor. Deixou de ser, entre aspas, algo improvisado, meio assim, para passar uma coisa, como você falou, um convênio, uma coisa bonita, né?
E já que você comandou Diadema, vai uma aqui para você. Eita. No dia da inauguração do posto de Diadema, o Antão era o comandante. então comandante, o Saudoso Coronel Antão. Tenente Alboredo veio buscar um Orion ou um Logos, eu não lembro, para fazer uma simulação de acidente na porta do quartel para fazer um resgate. Para fazer um resgate. Esse carro saiu andando da fábrica, ele dirigindo e voltou em cima de um caminhão. A gente conseguiu naquela época essa liberação para poder fazer lá em loco esse evento. Uma simulação real de acidente. Eu não pude. Era para ser uma simulação, né? Virou real? Eu não pude participar dessa. E agora, você estava me falando também, Nelson, que em 95 você foi para o Texas fazer lá, né, o curso de... Sim. Fala pra gente como que é, que curso que é, como que é lá, fala um pouco dessa escola. A gente tem vários oficiais aqui de São Paulo que já foram, continuam indo, né? E inclusive existe uma ideia da fundação ser financiadora desse projeto, né? 92, 93, eu não lembro agora as datas, houve uma fusão Volkswagen, Ford, Auto Latina, nós ficamos alguns anos juntos. Quando da separação, rompeu esse acordo, veio uma inspeção americana, né, que eles faziam para ver a fábrica. E eu acompanhei a inspeção em todas as fábricas da Ford em São Paulo, né, só não fui a Tatuí, mas as que tinha aqui. E depois recebi um relatório onde a minha unidade era elogiada pelo trabalho, por tudo aquilo que fez, ou seja, os meus bombeiros, o trabalho deles foi elogiado, o meu gerente ficou super contente e veio com uma recomendação, que nós não tínhamos ninguém que tinha um curso certificado a nível internacional para comandar aquilo. E isso me deu a oportunidade de ir para o Texas. Então entrei com pedido, foi liberado, então fui para a Universidade do Texas, para fazer um curso de operações contra incêndio em língua espanhola, que acontece uma vez por ano em língua espanhola, no mês de junho, se não me falha a memória, ou julho. Ou seja, você chega no Texas, que já é quente, no verão, e você passa a semana inteira apagando fogo, né? Exatamente, né? Nós estamos passando frio aqui, eles estão... E diz que é muito quente lá, né? Quente. Não precisa ter fogo para você sentir calor, né? Não, você sente calor já na hora que você levanta de manhã. Então a gente ficava no tudo pago, ficávamos na época no dormitório da universidade, porque eles estavam de férias, café da manhã na universidade e para o campo. O campo é maravilhoso, a nível de estrutura é algo impressionante, o tamanho, a quantidade de queima, isso só a parte de incêndio, né? Então operações contra incêndios. Então você tem incêndio estrutural, incêndio em vagão ferroviário, incêndio em indústria química. É um grande cenário de uma semana. Você passa a primeira manhã escutando um teórico de incêndio e depois eles te liberam para comprar roupa, porque você, para entrar no campo, você tem que estar uniformizado, ou seja, calça, jaqueta, bota, balaclava, luva e capacete. E isso é o aluno que compra? Naquela época era o aluno que comprava. Você tem que comprar, isso é uma obrigação, né? Então, tinha as empresas lá, vendia, na época, gastei qualquer coisa com tudo, inclusive a bolsa para levar, uns $500, mais ou menos. Caramba! Né? Então, e começa a semana, e aí você se diverte. Semana de curso. Uma semana de curso, começa na segunda, termina na sexta-feira. E você, depende de onde você começa, porque na minha turma tinham 400 alunos mais ou menos, 110 instrutores, e você é dividido então em equipes de 20, 20 e pouco para fazer cada módulo, né? Então se você deu sorte, você começa já pegando fogo logo de cara em tridimensional, com 3 andares e se vira. Ou apagando fogo com extintor de pó químico, que eu peguei no último dia, eu dava risada, né? Porque no último dia, extintor de pó, você, depois de ter apagado um tridimensional, mas muito bom, curso muito bom, uma vez que é em língua espanhola, facilitava a barbaridade para a gente, né? Os instrutores, muitos do México, né? Uma grande quantidade de instrutores mexicanos, mas tínhamos 2 ou 3 brasileiros já instrutores no Texas na época, né?
Inclusive, um grande amigo meu, Floriano, que trabalhava na General Motors de São José, era instrutor. Né? Além... me parece que se você tem um curso específico para você Hoje, se tornar instrutor sim. desse curso, sim. E aí eles te convocam quando tem curso com pessoas daquela língua, né? Exatamente. Essa é a grande vantagem. Mas que, só que assim, eu sei que o presidente anterior, o Coronel Itinossi, ele é instrutor lá. Né? Acho que atualmente ele já não dá. O Coronel Garçom. Se não me engano, o Coronel Armani. Coronel Armani também. Coronel Marco Antônio, que ele era do Bombeiro de Sorocaba, depois ele foi policiamento, mas ele era instrutor lá, inclusive instrutor no TTC. Sim, ele está inclusive nessa foto aí. Eu lembro dele. Isso, Foi meu comandante sub-GB lá na Vila Mariana. Isso, exatamente. Esse tempo da Vila Mariana tem uma história, depois te conta a parte. Marco Antônio eu conheci por conta do Texas, grande amigo meu, até hoje converso com o Marco Antônio, ele está lá em Sorocaba. E o curso é maravilhoso, mas é o que eu falo para o pessoal, para quem gosta de incêndio. Se você quer ir fazer turismo, esquece. Se você quer ir aprender, vá, porque vale a pena. Eles têm hoje, além da parte de incêndio, operações contra incêndio, eles têm desencarceramento, tem um nome, BREC, Busca, Resgate... Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas. Eles têm ferroviário, então eles têm uma composição descarrilhada, onde eles montam o cenário, navio, para o pessoal. Navio. Tem um simulador de navio com porão, casa de máquinas, tudo que você possa imaginar, para quem vai fazer específico, não é meu caso. Eu fiz o de operações contra incêndio em espanhol, uma semana não entramos em navio, nem em trem, nada disso, são coisas. Tem a parte de emergência química também. E eu sei que a gente saiu na sexta, no sábado estava chegando o pessoal da Arábia, dos poços de petróleo, para fazer curso. Para fazer um curso lá. O curso é o ano inteiro. E do lado tem um aeroporto, onde treinam os cadetes da Marinha, simulando pouso e decolagem de avião em porta-aviões. Em porta-aviões. E do lado fazendo fogo, fumaça, que nem o diabo, porque não tem. Você vai ver na foto lá depois o tamanho da coisa. É realmente um curso que serviu também um divisor de água, porque te dá uma outra visão, amplia. Eu sei que por conta desse curso o pessoal da Mercedes acabou indo também, algumas pessoas tiveram que ir para o Texas fazer curso, ou seja, é um abrir portas para todos os amigos. Né? Com essa experiência toda, hoje, o que você faz, Nelson? Eu, desde 98, dou aula. Sou um instrutor, ou professor, como alguns quiserem, em cursos na área de segurança. Incêndio, primeiros socorros, espaço confinado, altura, aí os cursos mais básicos, CIPA, equipamento de proteção individual, algumas normas regulamentadoras, NR20, que pega uma série de coisas, ou seja, virei um professor, um instrutor. Você está atualmente ligado a uma escola, como é que chama? Eu sou sócio de uma empresa chamada DM Treinamentos, que fica na cidade de Rio Claro. Né? Meu sócio fica lá, nós temos uma pista, um campo, um centro de treinamento, onde a gente faz confinado, altura, incêndio, estamos ampliando algumas coisas. E todas as certificações? Tudo certificado pelo bombeiro, é um campo autorizado, CETESB, AVCB, credenciado para curso de bombeiro civil, né? Os instrutores também têm credenciamento junto ao Corpo de Bombeiros para poder fazer isso, que é muito importante, né? Mas a gente optou por é uma questão mais logística, a gente não faz tanto formação, porque passa a ser um curso muito caro, dispendioso para o pessoal da região. A gente trabalha muito com reciclagem, então o pessoal vem muito. Mas, quando nós temos volume e pessoas, nós fazemos formação. É que a formação é um pouco mais demorada, demanda mais tempo, porque as pessoas trabalham. Então você só pode fazer de sábado. Vai fazer à noite? Não é a mesma coisa. Às vezes você precisa visão. Uma coisa é você falar, você vai fazer um exercício de fogo noturno. Uma coisa. Outra coisa é você aprender, porque você tem que ter visão, você tem que entender. Mas a gente faz isso lá em Rio Claro. Eu fico em São Paulo e atendo os clientes que nós temos na região metropolitana, que são alguns, não são muitos, porque a gente acabou restringindo algumas coisas em função de logística, campo de treinamento. Na região aqui está meio complicado hoje em dia para a gente, né? Mas
Cursos de altura, confinado, alguns clientes a gente ainda faz, a gente ainda atende. E aí me conta, a gente já está caminhando para o final, né? Mas eu fiquei curioso com essa história do dinossauro. Como é que é isso daí? Então vamos lá. O pessoal que assistiu no começo achou que eu estava brincando, né? Mas não é brincadeira não, ele vai contar a história agora. Se você me permitir, né, para o meu presidente não ficar bravo comigo, tá aqui, presidente, o bottom do grupo, tá ok? Ó, tá aqui, para que você não fique bravo comigo, ok? Aí. Maravilha. Então, em 95, a gente criou um grupo chamado GSEB, Grupo de Especialistas em Controle de Emergências do Brasil, que eram pessoas que trabalhavam, que mexiam com a área de emergência, que é a grande diferença do técnico de segurança, né? A gente conversou sobre isso. O técnico de segurança tem uma visão ampla, mas o mundo da emergência é um outro mundo à parte. Então você tem que se especializar. Então a gente acabou criando, só que esse grupo, infelizmente, ele não cresceu, não foi para frente, porque as pessoas foram saindo das empresas, começou a ficar difícil. Então o Chuca, o João Hermenegildo, lá da Capuava, né? Um defensor disso e um defensor ferrenho de planos de ajuda mútua, né? Ele foi um dos primordiais lá no Capuava. Ele resolveu fundar um grupo de pessoas que tivesse mais ou menos essa visão, juntar esses especialistas, e ele criou o Dinos Group. Dinos Group, que é dinossauros, nada mais do que dinossauros. Então o nome é esse mesmo, Dinos mesmo. Group. Dinos Group é o nome fantasia, né? Dinossauros. Que de 2 anos para cá, se me falha a memória, a gente virou uma associação realmente com registrada, com CNPJ. Associação de Especialistas em Controle de Emergências do Brasil. Muito legal. Cujo objetivo é divulgar conhecimentos. Então a gente troca informação, o pessoal está atendendo ocorrência, às vezes pergunta, e aí, ó, o que acontece se eu tá vazando oxigênio, tem óleo na pista, o que eu faço? Para quem não conhece, né? Ontem, inclusive, teve um acidente com uma carreta Esqueci a estrada agora. Meu Deus, mas uma carreta de oxigênio pegou fogo, estava lá o pessoal da CETESB. Mas às vezes é produtos químicos mesmo que entram em reação, como é que faz, né? E aí a gente tem esse grupo que chama Dinos Groups, temos grandes pessoas lá, Rubens César, para quem conhece, né? Rubens César Pérez, que é um especialista, um engenheiro de segurança na área de química, consultor da OEA, né? O Galante, que é também uma outra pessoa importante, é o nosso Relações Públicas, o Correia Leite, que é o nosso diretor técnico, Edson Haddad, da CETESB, que é o nosso diretor administrativo, o Chuca é presidente, o Rubens é vice, e Coronel Hamilton, que cuida das finanças do grupo, né? Então ninguém briga com ele porque sabe que a patente é alta, né? E para você entrar, fazer parte desse grupo, você tem que ser apresentado, tem um estatuto, tem todo o procedimento, nós temos, e você precisa ter aí pelo menos 20 anos, 25 anos de experiência em emergência. Em emergências efetivas. Efetivas, né? Para fazer parte do Não é 20 anos de formado. Não. Você tem que ter atuado, você tem que comprovar, tem que mandar um currículo com as datas, os locais que você trabalhou. Isso vai ser avaliado pela diretoria, e se a diretoria aprovar, você entra. Senão, você não pode fazer jus a usar esse botão aqui, não. Realmente tem que estar no nível do dinossauro, né? O Jurássico mesmo. É Jurássico. E o grande objetivo do Jurássico, o que é? É passar o conhecimento que ele tem. Nós não podemos morrer com esse conhecimento. É isso que nós queremos, né? A gente conversou sobre a escola, a importância de levar isso para a escola. Você tem uma ideia de quantos integrantes tem atualmente? De cabeça não, mas nós devemos estar beirando uns 100, mais ou menos, no Brasil inteiro. Bastante gente, né? No Brasil inteiro, porque nós vamos do Rio Grande do Sul. Com essa experiência, são poucas pessoas mesmo que tem. Nós temos gente no Rio Grande do Sul, temos algum pessoal da Polícia Militar no Paraná, Santa Catarina, se não me falha a memória, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Tem muita gente na Bahia, porque tem uns polos petroquímicos. Temos, inclusive, um especialista em SAMU, um médico de resgate de SAMU muito bom lá, Maranhão, Piauí, ou seja, temos gente. Nosso objetivo seria ter em todos os estados brasileiros, mas a gente sabe que, infelizmente, alguns lugares é mais difícil chegar e etc. Quantos anos tem já o grupo?
Como grupo oficial, 2 anos. Com 2 anos. Estatuto, registrado em cartório, tudo bonitinho, 2 anos. Mas ele já existia bem antes. Como um grupo de pessoas que se reuniam. A partir do momento que teve estatuto, aí é formal, tem CNPJ, porque começou a crescer, né? Claro. Aí você tem que botar ordem na casa, porque senão mexer com o dinheiro dos outros é complicado, né? Nós pagamos uma anuidade com o objetivo de poder se encontrar uma vez por ano, de divulgar coisas. Temos uma revista chamada Emergere, tá? Que já está com 6 edições, vai sair a 7ª agora em dezembro, deve estar saindo no forno lá. Pode procurar no nosso site www.dinosgroup.com.br www.dinosgroup.com.br. Isso, tá lá, a revista é de acesso gratuito, pode entrar. Vão encontrar 3 artigos meus falando justamente de uma área nova que é a psicologia da emergência. Psicologia da emergência? Exatamente. Fala um pouco disso pra gente. Isso aí nem apareceu nos bastidores, mas eu fiquei interessado. O que é a psicologia da emergência? É justamente isso, né? Hoje já existe desde 86, alguma coisa no Brasil se falando disso, porque quando você fala de uma emergência, você tem que deslocar pessoas do seu local para um outro local provisoriamente. Existe todo um trauma da vítima, né? Vamos dizer assim. Mas eu tenho uma visão maior ainda, que não é só a vítima, é o socorrista, né? Esse socorrista, ele sai para atender uma emergência, ele não sabe exatamente o que ele vai encontrar. Pode ser um adulto, pode ser uma criança. Qual é o trauma que isso traz para ele, né? Como é que é a família dele? Tem coisas que não saem da memória. Não sai da memória. Outra, você imagina, vocês, principalmente os bombeiros, eles estão aquartelados, né? Vamos dar, tá lá no quartel. Toca a emergência em tal lugar. Ele sabe o que ele vai encontrar? E se for um familiar dele? Como é que ele trabalha isso durante e depois? Ele está preparado para isso? Ele foi estruturado para isso? Né? Eu lembro de uma reportagem, se não me falha a memória, ano passado. Um acidente na estrada, um engavamentamento terrível. Está lá o repórter falando, tal, e ele descobre que um dos mortos é o filho dele. O repórter, ele descobre na hora que um dos mortos é o filho dele. E aí? Como é que fica essa pessoa? Né? Imagine o bombeiro atendendo uma criança e ele lembra que na casa dele ele tem um filho daquela idade ou não. Então, a psicologia da emergência, ela não pode só cuidar da vítima. Eu preciso estruturar o profissional que atende a emergência. Para o antes, para o durante e para o depois. Né? Eu não quero aqui dizer que é uma verdade, uma máxima, mas a gente sabe que muitas ocorrências, muitas vezes, os profissionais saem e vai no barzinho, né? Sim. Barzinho não pode ser solução para ninguém. É muito comum, né? Justo. E assim, você está falando de uma coisa que é pouco divulgada, pouco falada, pouco abordada, né, que é a preparação para o enfrentamento do trauma de atender uma emergência. Né? Durante a minha vida inteira, eu nunca ouvi falar disso no Corpo de Bombeiros. Né? E realmente isso acontece. Eu tenho coisas na memória até hoje que eu não consigo esquecer. Né? Estão ali e são aquelas memórias que quando você lembra, você tem um impacto emocional. Exato. Né? Agora imagina na hora. Pois é. Então nós temos burnout, você tem drogas, infelizmente você tem que trabalhar em cima disso, tanto as ilícitas e as lícitas que acabam afetando, estresse pós-traumático, ou seja, tudo isso precisa de um trabalho. Então existe uma associação brasileira na área de emergência química, de emergência na área de psicologia, mas não se evolui, não se anda, precisa andar. Eu sei que o bombeiro, a polícia militar, ela tem alguma coisa. Eu lembro que teve uma época, o Marco Antônio me contou, né, o coronel Marco Antônio, mas era mais voltado policial, quando trocava tiro, alguma coisa, tem uns trabalhos. Da mesma forma tem que um deve atendimento ter um suporte, pós-emergência. Né? Pós-emergência. Mas e o antes, né? Eu estou porque preparado. É preciso pensar no antes. Eu tenho que estar estruturado. Você sabe que eu lembro que quando eu comecei a atender emergência, e a minha preocupação era atender uma emergência com pessoas presas em ferragens e chegar e a pessoa não está viva mais. Porque isso para mim era muito impactante. E quando eu entrava na viatura e era uma ocorrência de Papa 7, que o pessoal falava, né? Preso em ferragens, eu já ia com a pulsação lá em cima, né?
pensando no que eu ia encontrar, né? Então, assim, é uma coisa que eu não podia falar para ninguém, porque era vergonhoso você falar que você estava apreensivo para atender uma emergência, né? E isso com certeza aconteceu com muita gente e ainda deve acontecer. Com certeza, coronel. Esse é o grande problema, né? A gente, quando fala, por exemplo, de depressão, você fala com uma pessoa, você está deprimido. Não, não estou louco. Não, procura um psicólogo. Não, não estou louco. Não sou louco. Preconceito ainda existe. Exatamente. Né? E esse profissional não sofre isso também? Ele não tem que ser trabalhado, ele não precisa disso. Então eu fiz 3 artigos. Um primeiro é engraçado porque eu falo brigadista ou super-herói. Né? Porque todo mundo acha, brigadista é um ser humano, morre, o super-herói não existe. Não existe isso, né? Então, muitas vezes o cara que é brigadista, ele acha que ele... Não, filhão, cuidado que você se queima do mesmo jeito. Então eu fiz essa, fiz uma outra, são 3 reportagens, sempre versando sobre esse tema da psicologia, já que é a minha formação. E uma vez eu tive que escutar, onde já se viu um psicólogo chefe de bombeiro? Logo na sequência nós tivemos um comandante, né, que foi o Coronel Bertolini, psicólogo, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Não é isso. E eu lembro que foi engraçado, porque logo depois disso, eu já não estava mais no bombeiro, teve uma ocorrência de um suicida. Eu falei, tá vendo para que serve psicologia? Tá lá, vai atender o cara lá. E quem atendeu foi um bombeiro de dentro da empresa, que foi o primeiro que começou a conversar com o cara. Quando chegou o especialista da polícia, né, que veio, falou, não, você já tá aí, você continua agora, mano. Você já fez a relação. Fez o vínculo. Foi você não pode sair daí até a gente tirar esse cara daí agora. Eu vou te dar suporte. Então, quando a gente olha pro bombeiro, seja ele militar, seja ele civil, seja ele de indústria, não importa, ele precisa de tudo isso. Eu falei com eu faço fisioterapia atualmente, e eu falei para ela, vocês já pensaram que eles atendem atleta, né? Eu falei, o bombeiro, ele é um super atleta, porque ele tem que ter corrida, ele tem que ter o fôlego, ele tem que ter resistência, tem que ter levantamento de peso, ele tem que nadar, olha quantas coisas. Tem que ter autocontrole. Tem que ter. É um profissional, então precisa de todo apoio, todo suporte. Seja ele militar, seja ele civil, seja ele industrial. Bombeiro industrial também, porque eles falam, não é. O maior índice de morte de bombeiro é por ataque cardíaco. Na hora que toca o alarme, ele infarta. É mesmo? Isso foi uma reportagem que eu li dos Estados Unidos, inclusive passei para o médico da empresa na época, e isso mudou completamente os exames médicos feitos com os profissionais da área de bombeiro da Ford. Por quê? Porque o maior índice é um infarto. O cara está no quartel, de repente dispara o alarme, o coração dele vai a 1000. Pois é. Né? E não é indiferente em outro lugar qualquer. Na fábrica era a mesma coisa. Tocava o alarme, o coração de todo mundo dispara. Com certeza. Não tem como. Muito bom. Comandante Nelson, obrigado. Nosso instrutor. A gente aprendeu muito com você. Né? E pessoa que passou pela inauguração do processo de desencarceramento, né, do resgate aqui de São Paulo e do Brasil. Né? Nós somos muito gratos a você. Imagina, eu é que tenho que agradecer a vocês, a toda a equipe, todo o pessoal. Eu peço desculpa se eu não lembrei de alguém, mas 67 anos, tanta coisa já passou na minha cabeça, mas eu só tenho a agradecer a toda a equipe, a tudo que eu aprendi com vocês. Vocês me ensinaram muita coisa e continuo aprendendo. Eu falo que enquanto eu estiver vivo, eu quero aprender. Né? E agradecer ao bombeiro, porque acho que o trabalho de vocês é enriquecedor, é trabalho de herói realmente. Ninguém cresce sozinho, né, Nelson? A gente é o que é hoje por conta da participação de muitos. É o trabalho, na maior parte das vezes, das praças, né, dos soldados, cabos, sargentos, subtenentes. Né? O comandante é mais um organizador da emergência. Quem realmente faz a fama do bombeiro é a praça, né? Com todo o respeito a essa palavra, e também quem faz essa história são os colaboradores, né? Você é um grande colaborador do Corpo de Bombeiros, está na nossa história, no nosso coração, né? Recentemente tivemos aí um jantar, um almoço, né, com os comandantes, né, antigos, né? Todo mundo perguntou por que o Nelson ainda não foi dar entrevista no 93 BombaCast. Na hora, mandei mensagem para você e graças a Deus você se dispôs a vir aqui. Muito obrigado. Para mim é um prazer, precisando. Tudo aquilo que eu puder, eu estou sempre à disposição. Não tenho por que negar aquilo que eu conheço. O que eu conheço não é meu, é de todo mundo. Muito eu obrigado. Que agradeço muito, coronel. Joia.
Muito bem, pessoal. Esse foi mais um episódio do 193 BombaCast. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça de colocar o seu joinha e fazer a sua inscrição no canal. Nos aguarde. Teremos novos episódios durante esse ano de 2024, com muita novidade e muita emergência para você conhecer os bastidores do Corpo de Bombeiros.